Muito boa tarde a todos. Queria, antes de mais nada, dizer-vos que é um gosto estar aqui e agradecer à Associação Portuguesa contra a Leucemia o convite que nos fez para estarmos aqui nesta sessão. Mas eu gostaria de começar com uma pequena nota prévia. Nota prévia é esta: nós temos a Abreu Advogados, portanto é uma sociedade de advogados nacional, temos com muito gosto e muito orgulho um protocolo de cooperação com a Associação. É um dos nossos clientes de pro bono institucional e eu sou, digamos, o responsável por esse protocolo. No entanto, a minha área de especialização é Direito Financeiro. Portanto, sinto-me aqui um bocadinho como aquela personagem do Hermano José, do Eu é Mais Bolos, quando estão a discutir estes temas. Embora, naturalmente, fui falar com os meus colegas da área laboral, os meus colegas da área fiscal, os meus colegas da área de Direito de Saúde, para, enfim, fazer aqui uma compilação de temas que possam ser do vosso interesse, dizendo também desde já que, para além de poderem utilizar o e-mail da Associação para qualquer questão adicional que não possa ser respondida na sessão de hoje, eventualmente porque eu não a sei responder, podem utilizar também o meu e-mail pessoal e eu encaminharei no âmbito do protocolo que temos com a Associação para os meus colegas adequados para que eles possam esclarecer qualquer dúvida. E o meu e-mail é diogo.p.duarte@abreuadvogados.com. Portanto, sintam-se à vontade para utilizar este e-mail, eventualmente colocando em CC a associação e eu tratarei de diogo.p. Espero que não tenha aberto uma caixa de Pandora. Não, sabe que eu sou advogado há muitos e muitos anos. Eu conheço perfeitamente as caixas que abro. Eu acredito. Diogo.p.duarte@abreuadvogados.com. Certo? Bom, dito isto, aquilo que enfim, tinha preparado para esta apresentação inclui estas áreas temáticas. Em primeiro lugar, a prova da incapacidade, portanto, e o atestado de incapacidade multiusos. Depois, alguns direitos gerais do doente oncológico, com especial incidência no tema da informação, do consentimento informado, o tema da portabilidade e do direito à segunda opinião, mas já vamos falar acerca disso. Depois passaríamos a algumas questões de direito do trabalho, obrigações para o empregador, de adaptação do posto de trabalho à situação específica do doente oncológico que, enfim, esteja a trabalhar ou que regresse ao trabalho depois de um período de tratamentos, as matérias de organização e duração de tempo de trabalho, as matérias de sistemas de adaptabilidade de tempo de trabalho e faltas, e depois o tema da fiscalidade e dos benefícios que, enfim, aparecem, sobretudo em termos de IRS, aparecem na legislação em termos de IRS, mas também noutros impostos. E depois faria aqui uma checklist final e uma compilação de legislação que pode ser relevante, sendo que enfim, a Associação está perfeitamente à vontade para partilhar esta apresentação convosco. Portanto, o atestado médico de incapacidade multiusos é, de facto, a peça central deste sistema de benefícios do doente hemato-oncológico, porque, desde logo, em matéria fiscal, é a peça que vai desencadear a aplicação do regime fiscal mais favorável, mas, enfim, temos utilidade em muitas outras áreas. Ainda há pouco estava aqui a ser referido em termos da ADSE, a utilização deste atestado para efeito de manutenção da retribuição por inteiro, mesmo no contexto
do contexto dos seguros, no contexto enfim, do crédito bonificado, no contexto de uma relação empresarial, laboral normal com um empregador de direito privado. Enfim, a apresentação do atestado pode ser relevante para efeitos de regime de retenção na fonte que é aplicável por esse empregador, mas também para efeito de enquadrar todo o contexto da execução do contrato, depois em matéria de tratamentos, em matéria de faltas, em matéria de justificações. Portanto, é aqui uma peça essencial. Como sabem, a Luísa, se eu tiver a dizer alguma coisa mal, diga-me, por favor. A Luísa ainda esteve aqui a dar-me uma pequena explicação antes desta sessão, mas como sabem, desde o regime da pandemia, portanto, houve um regime que possibilitou a atribuição automática de um grau de capacidade de 60% em caso de diagnóstico de doença oncológica, sem necessidade de convocação de uma junta médica para aferir essa incapacidade. É o regime que atualmente agora se aplica a todos os casos fora dessa situação de excepcionalidade da pandemia. Portanto, havendo o diagnóstico, há automaticamente e por defeito enfim, a atribuição desta incapacidade de 60%, que é o limiar mínimo para desencadear estes benefícios. Bom, vamos então, antes de vermos esses benefícios, vamos ver alguns direitos gerais. Nós temos na legislação que regula os direitos e os deveres do utente do Serviço Nacional de Saúde este direito muito importante à informação, o direito do utente a aceder à sua informação de saúde, que no contexto da entrada em vigor de um regulamento da União Europeia que é aqui complementar nesta matéria, sai muito reforçado. Portanto, com certeza já toda a gente ouviu falar do assim chamado Regulamento Geral de Proteção de Dados, que vem estender estes direitos para outro tipo de situações em que não está em causa o Sistema Nacional de Saúde, mas basicamente a mensagem legislativa é muito clara, a informação clínica respeitante a cada um não pertence à instituição hospitalar que esteja a tratar o doente, pertence ao próprio doente. Ele é que é o titular dessa informação e por isso tem o direito de aceder a essa informação e não só de aceder a essa informação, mas por aplicação do RGPD, o direito de receber uma cópia contendo essa informação. E existe também, por aplicação do RGPD, um outro direito bastante relevante, que é o direito de portabilidade. Diz-nos o artigo 20 do RGPD que os dados pessoais, como são os dados de saúde, que estejam a ser objeto de tratamento automatizado, ou seja, tratamento através de sistema informático, enfim, arquivo de PDFs ou qualquer outro tipo de base de dados, independentemente do formato, o titular tem o direito de solicitar que esses dados lhe sejam conferidos num formato estruturado de uso corrente e de leitura automática, portanto, leitura através de um sistema informático, a ele próprio ou a um terceiro que possa receber esses dados. Portanto, o titular enfim, destes dados de saúde pode pedir a uma unidade hospitalar que transfira os dados objeto de tratamento automatizado para outra unidade hospitalar, de maneira a que essa informação possa ser tratada pelos sistemas informáticos de outra unidade hospitalar. Isto, enfim, diria que é um primeiro direito muito importante, que está consagrado na legislação e que se liga a um outro direito, que é este direito a uma segunda opinião médica. Existem
enfim, normas deontológicas, por exemplo, o Estatuto da Ordem dos Médicos, eu julgo que consagra este dever de promover uma segunda opinião, e na legislação eu julgo que o direito não está expressamente consagrado, mas é uma decorrência lógica do direito de acesso e do direito de portabilidade. Enfim, se a pessoa pode aceder e pode pedir que a informação seja prestada a terceiro, que outra pessoa possa emitir uma opinião médica sobre o assunto, e também, este sim, expressamente consagrado, do direito a, enfim, consentir nos tratamentos, nos exames, etc., que sejam aplicáveis de forma informada. E, portanto, esta exigência, esta qualificação da informação para o consentimento implica também que a pessoa possa, naturalmente, munir-se, enfim, das informações que sejam adequadas. Depois, como é que se vai custear isso? Bem, há os seguros, enfim, já aqui falámos um pouco sobre isso. Uma nota também para a existência de legislação sobre diretivas antecipadas de vontade, o chamado testamento vital, a possibilidade de a pessoa poder antecipadamente emitir algumas instruções relativamente a tratamentos, relativamente àquilo a que se quer sujeitar num contexto em que já não tem capacidade para o fazer, de forma atual, e esta legislação prevê também a possibilidade de designação de um procurador para, em representação desta pessoa, um representante poder, enfim, dar as adequadas instruções nessa matéria. Existe legislação a prever a possibilidade de, através do Sistema Nacional de Saúde, haver preservação de fertilidade e procriação medicamente assistida, no contexto em que os tratamentos possam comprometer a capacidade reprodutiva das pessoas. Existe legislação sobre tempos máximos de resposta, existe legislação sobre determinados benefícios em matéria de acesso ao ensino superior para pessoas com enfim, doença oncológica. A legislação de que a Luísa já falou muito bem sobre os cuidadores informais, e, não entrando aqui na área do Miguel, que já o referiu, existe esta legislação específica para o crédito à habitação, que prevê a possibilidade de o crédito bonificado em determinadas circunstâncias de doença, prevendo também a impossibilidade de exigência de seguro de vida no contexto da contratação de crédito, precisamente para aquelas pessoas que não têm acesso a esses seguros não ficarem possibilitadas de aceder ao crédito. Depois temos a legislação sobre o direito de esquecimento, que já aqui falámos, enfim, que se liga também a um direito que existe no Regulamento Geral de Proteção de Dados, neste caso, o direito a que a pessoa que tem situação de doença ultrapassada de não ter que informar sobre essa prévia situação, e também a impossibilidade de poder ter condições discriminatórias com base nessa doença ultrapassada. Depois existem, a Luísa já falou em grande parte sobre isto, isenções, dispensas e situações favoráveis em termos de transportes, portanto o tal sistema SAPA de que falámos, com participação não, portanto assegurar através do SNS, portanto transporte não urgente para efeitos de consultas, tratamentos prolongados, a dispensa de taxas moderadoras em situações de urgência, e esta isenção universal com o tal atestado médico de incapacidade multiusos.
Bom, e agora passaria rapidamente para o tema do trabalho e depois para o tema fiscal. A regra básica em matéria laboral é a da proibição da discriminação. Existe mesmo uma lei que proíbe a discriminação em função de doença crónica ou risco agravado de saúde. Esta lei 46 de 2006, que se aplica não só no contexto da execução do contrato de trabalho, mas também no contexto de acesso ao emprego, portanto, no contexto de processos de recrutamento para o acesso ao emprego. Portanto, a distinção não objetivamente justificada com fundamento na existência de doença grave ou risco, doença crónica ou risco agravado de saúde não é legítima. Temos no Código do Trabalho, para além desta consagração da proibição de discriminação, a imposição de adaptações razoáveis no posto de trabalho pelo empregador que sejam adaptadas às especificidades da situação. Existem também disposições em matéria de cota de emprego. Quanto a regimes de duração e organização de tempo de trabalho, o ponto aqui mais importante é que todos aqueles regimes enfim, mais refratários a uma organização estável da vida pessoal, como adaptabilidade, banco de horas, horário concentrado, etc., há um direito a dispensa se aqueles regimes se mostrarem prejudiciais à circunstância concreta do doente e há uma não obrigação de trabalho suplementar, fazer as chamadas horas extra. Depois temos o regime das faltas. Basicamente, a falta, enfim, consiste em termos gerais, não seria necessário sequer esta definição, mas na não realização da prestação acordada no local de trabalho e no momento em que seria devido. As faltas dividem-se basicamente em justificadas e injustificadas. As injustificadas podem ter consequências disciplinares, no limite o despedimento, não é? Que é a sanção disciplinar mais elevada. O que é importante referir é que, naturalmente, a não realização da prestação de trabalho por motivo não imputável ao trabalhador configura uma falta justificada. Portanto, ausências para efeitos de tratamento, para efeitos por motivo de doença devidamente justificada, portanto, são consideradas faltas justificadas, não podem dar lugar a qualquer tipo de ação disciplinar, têm esta associação ao regime de segurança social que ele já há pouco referiu em matéria de subsídio de doença. Quanto ao IRS, temos aqui estas vantagens do ponto de vista fiscal. A primeira é de que nos rendimentos de categoria A e B, ou seja, trabalho por conta de outrem, trabalho por conta própria, enfim, as pessoas com incapacidade superior a 60%, com uma atestado de atestado médico de incapacidade multiusos, têm uma parte do rendimento que não conta para efeitos de tributação, que é de 15% do rendimento global, portanto apenas 85% conta para tributação, e de 10% no caso dos rendimentos de categoria H, que são as pensões, sendo que este limite de isenção é de 2.500 euros por categoria. Temos também taxas de retenção na fonte, enfim, bonificadas, inferiores ao regime normal, e temos algumas deduções à coleta que estão aqui referidas. Portanto, no fundo aqui são
despesas que podem ser apresentadas para reduzir o rendimento tributável para efeitos de determinação de um imposto menor. Temos algumas deduções que são fixas e umas que são variáveis. As despesas efetuadas com educação e reabilitação do sujeito passivo ou dependentes têm, sem limite, uma dedução de 30%. Temos 25% nos prémios de seguro de vida, contribuições pagas a associações mutualistas que garantam o risco de morte, invalidez ou reforma por velhice. Em caso de invalidade superior a 90%, 2.090 euros por cada sujeito passivo ou dependente. Depois existem também benefícios em matéria de imposto sobre os veículos, imposto único de circulação e IVA reduzido em bens e serviços que estão específicos na lista 1 do Código do IVA. Pronto. Para terminar, enfim, fiz aqui esta compilação de legislação que depois deixo à disposição na apresentação e, enfim, é isto. Fico à disposição para qualquer questão que tenham. Dúvidas? Boa tarde, o meu nome é Paulo Chinopa. A minha pergunta prende-se com quem já tenha contraído um crédito, não estava doente, tem uma taxa normal, pode solicitar ao banco, mediante a apresentação do atestado de motivos, que entre num regime bonificado para esse crédito? A minha intuição de jurista é que sim. Eu vou ver das tais questões que eu vou compilar e responderei, mas é o que me parece fazer sentido. Naturalmente, uma pessoa pode beneficiar daquele regime bonificado a partir do momento em que se verificam os pressupostos que é a incapacidade que possa solicitar. Mas vou confirmar porque não sei a resposta de cor. Muito obrigado. Olá, boa noite. Eu não sei, em termos de, após o término dos 5 anos que todos nós temos após ter o primeiro atestado de incapacidade, há uma reavaliação e há um decreto-lei de 2021 em que diz que desde que a pessoa continua a padecer da mesma doença e que o grau de incapacidade seja reduzido, que pode ter direito, eu tenho aqui o decreto-lei, a manter os mesmos direitos. Isso não é bem assim quando a pessoa é chamada para levar às finanças o atestado de incapacidade e nas finanças lhe dizem que não é possível de fazer o averbamento mantendo os mesmos direitos. O que é que a pessoa pode fazer de forma... Porque eu tive a consultar alguns processos que as finanças fizeram... A pessoa queixou-se, houve um acórdão que deu razão à pessoa e depois as finanças fizeram, eu não sei agora o termo, foram reivindicar de forma a que não tivesse a pessoa razão e perderam a razão, por isso com algumas pessoas conseguiu-se manter esse direito. No doente oncológico, não sei o que é possível porque o decreto-lei não diz nada. Certo. A ver se eu consigo explicar bem esta problemática. Portanto, nós enfim, temos, de facto, 3 decisões recentes, julgo que isso até foi noticiado em alguns jornais. Sim, mas temos agora decisões de 2025 já. 3 decisões do Supremo Tribunal Administrativo que, de facto, dá a razão, portanto, aos contribuintes que sustentavam esta tese. Qual é que é a tese? Por força dessa alteração na legislação de 2021, há uma norma que determina que em caso de reavaliação, a pessoa que já tenha tido o atestado de incapacidade de multiusos com o regime que é necessário para efeitos de atribuição dos benefícios, se houver uma alteração e uma reavaliação para um regime diferente, é aplicável a avaliação...
desde que continua a padecer da mesma doença. Portanto, se mantenha a mesma patologia. O que é que... Isto foi uma forma de crescer os doentes mais crónicos, pelo menos do que eu tive a estudar. E a pessoa é transplantada e acaba. Mas é sempre uma doença que é padecível da pessoa ter uma siriva. Pois. E foi por essa razão que eu penso que tenham feito alguns dos pacientes que tenham feito essa hospitalização coisa. Desculpa. O problema é quando no relatório que serve para a junta médica lhe dizem assim, doença em remissão total, que é o que acontece com os transplantados quando as coisas correm bem, graças a Deus. Doença em remissão total significa que não há células oncológicas em circulação naquele momento. Logo, equivale que não está doente. Certo? Comigo, tive uma no Hopkins, a minha médica dos corpos escreveu isso no meu relatório. E eu perguntei como é que ela conseguia saber se eu não fiz nenhuma avaliação a posteriori em 7 anos. Eu não, essa parte, a verdade é que quando os relatórios médicos dizem remissão total da doença, nós em oncologia temos alguma dificuldade em falar de cura precisamente porque há algum risco em algumas patologias de recaída. Portanto, a cura é relativa, mas a partir do momento em que há um relatório que diz em não sei quantos, hoje, dia 19 de setembro de 2025, pelos exames, a doença está em remissão total. Portanto, não é a mesma patologia que está a ser avaliada porque a patologia deixou de existir. Não, mas na atribuição de incapacidades, legais, manteve a capacidade. Tudo certo, eu não estou a falar do seu caso, estou a falar no geral. Certo. Sim. Os casos, Sim. estes casos do Supremo, De lutar, não ser tida como parte, no sentido de poder fazer aquilo que eu estou a dizer para mim, fazer para outras pessoas. certo. Pela... Eu posso-lhe só dizer um pouco o contexto factual destes casos e qual é que era o entendimento da autoridade tributária dessa norma que assegurava a avaliação mais favorável. O entendimento da autoridade tributária era que só se aplicava a avaliação mais favorável se o grau inferior de incapacidade tivesse resultado de uma alteração de critérios técnicos resultantes da Tabela Nacional de Incapacidades. Okay. Se é uma reavaliação da situação patológica que leva a uma incapacidade inferior, e já não se aplicava essa norma. E o Tribunal vai entender que não. O Tribunal vai entender que se mantém a situação de incapacidade e se mantém a mesma patologia, é aplicável o atestado que confere a incapacidade superior, com manutenção de todos os benefícios, até que exista um outro atestado posterior que confirme a redução. Portanto, na prática, são 10 anos de benefícios. Pronto. Para isto, há jurisprudência abundante, aliás, eu diria até uniforme. Portanto, os acórdãos que se conhecem são no sentido de beneficiar o contribuinte, neste caso o doente oncológico. Portanto, eu diria que há bom fundamento para... A pessoa que pode fazer uma reavaliação deve fazer uma queixa, arranjar um advogado. Portanto, repartição de finanças, a autoridade tributária recusar a manutenção dos benefícios, há, digamos, os meios hierárquicos, primeiro dentro da própria autoridade tributária, a dizer, não é possível esse entendimento, estão aqui estas decisões, portanto, fazer recurso no sentido ascendente da hierarquia até à pessoa que tem a última palavra, e depois, se a autoridade tributária mantiver o seu entendimento, fazer este recurso administrativo para o Tribunal Administrativo, Central Administrativo, julgo, e depois para o Supremo Tribunal Administrativo.